Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou mais uma vez com o Cássio Zirpoli e aqui a gente volta para um tema que a gente debateu essa semana e que, por enquanto, Cássio, naquele nosso joguinho ali, acertamos todos que vieram. Confundi aqui, vamos lá. 1, 2, olha o último, 3. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e agora a gente volta a um tema que já colocamos conteúdo no ar essa semana, Cássio, que era a possível participação do Santa Cruz na Vitória Cup. Quando a gente viu o anúncio do América de Cali, que começou a rodar nas redes sociais, uma arte com vários escudinhos, só os contornos, né, as sombras dos escudos, o escudo Santa Cruz ele é único e ficou muito claro que aquele clube era o Santa Cruz. Então, assim, como estava numa postagem oficial, deduzimos de forma muito básica que o Santa Cruz jogaria a competição, né, que é uma competição formada por partidas amistosas, mas que valem taça, a gente já explicou aqui no vídeo passado. Desde então, Cássio, desde aquele vídeo, foram surgindo mais informações concretas do que estava de fato acontecendo. E o criador da competição, Vinícius Domingues, ele deu uma entrevista para o GE confirmando que o Santa Cruz tinha uma proposta nas mãos. Ele até falou abertamente de que, na verdade, a demora para o anúncio oficial era por conta do Santa Cruz, que estava vendo a questão de datas relacionadas ali ao início do Pernambucano. O Santa Cruz estava cuidando ali do calendário para poder fazer esse jogo internacional. Tá? Eu confesso que quando eu li essa entrevista de Vinícius, me chamou a atenção o fato de que talvez aqueles escudinhos colocados ali não sejam certezas, tá? Porque se ele não tinha ainda a certeza de Santa Cruz e o escudinho de Santa Cruz já estava ali, talvez todos aqueles contornos Sejam clubes em negociação. em negociação, aos quais ele enviou a proposta, como ele já tinha dito na entrevista que a gente leu, que ele chegou a enviar a proposta para alguns times espanhóis que a gente citou no programa passado, tá? Mas aí, Cássio, 3, 4 dias depois, surge a confirmação, tá? Já postada no perfil da Vitória Cup, em collab com o Santa Cruz. O Santa Cruz não só vai disputar a Vitória Cup em 2 jogos, tá? Um no começo do ano, um no meio do ano, mas assim como o Botafogo, o Santa Cruz vai utilizar a marca Vitória Cup no seu uniforme na próxima temporada, E Cássio. esse é o troféu que como o Fred falou, ao contrário aqui de disputas de quarta de final, semifinal e final, um grupo, um quadrangular, nesse caso, todas as partidas, pelo menos foi assim na primeira edição, que teve 5 clubes, Sim, sim. Santos, Cruzeiro e Desportiva Ferroviária, já que Vitória Cup na primeira edição foi a capital do Espírito Santo, Vitória, Sim. aí agora ela deixa de ser, o Vitória passa a ser o resultado esportivo, mais do Ele que manteve o nome, mas muda o significado, isso. né? Tanto é que Sai a cidade e entra o sentido da palavra isso. vitória. E a primeira edição que teve o Defensa e Não vai Justiça ter o Bahia e nunca, o né? Banfield, por quê? Vitória Cup. Eita. Não, mas cara, essa ficha não demorou a cair comigo. E essa saída de Vitória é importante porque significa que o jogo vai ser no Recife. Aí se vai Sim, ser no sim, Arruda ou na Arena Pernambuco. sim. A Arena Pernambuco, que recebeu ótimos públicos no Santa Cruz, acho que Quebrou o muro, quebrou o muro. A meio torcida do que Santa hoje se abraça esse a jogo for arena. lá, acho que ninguém vai dizer que isso é um absurdo que esse jogo seja O lá. jogo vai ser contra um adversário sul-americano em janeiro. Essa é o cenário. Porque isso já tinha dito desde o primeiro momento, naquela entrevista do Vinícius ao site Máquina do Máquina do Esporte, esporte. que o primeiro momento, Fred, no caso a primeira semana de janeiro, a pré-temporada do início do ano, porque na Europa a pré-temporada é outro período, seria contra clubes brasileiros contra clubes sul-americanos. Esse torneio é todo no Brasil e, como eu falei, cada jogo vai valer um troféu. Então o Santa, se fizer 2 jogos, pode ganhar 2 vitórias Cups, assim, no fim das Sim, contas. sim, sim. O jogo do início do ano contra clubes sul-americanos, a gente vai já para a lista, e o do segundo semestre contra clubes europeus, mas que pode ser dito até agora que nenhum foi confirmado ainda, mas que seria dentro dessa lógica. Mas eu deixo de toda forma aberta essa possibilidade de que, mais do que
ser ou não contra o europeu é ter esse segundo jogo garantido. Porque, por exemplo, na primeira edição da Vitória Cup, era o Estudiante que vinha, mas de última hora ele não pôde vir porque teve a final da Copa Argentina, vai saber. E aí se convidou outro clube e preencheu a data. Então, mais do que isso, uma novidade em relação àquele primeiro cenário é que o Santa aparece em 2 datas. Você podia jogar só uma vez. Sim. Então, aparecer em 2 datas. E além disso que Fred falou do patrocinador, que o Botafogo, quando entrou, o Botafogo foi o primeiro time a ser revelado nesse torneio, dessa edição. Dessa edição. Dessa edição, não estava na do ano passado. E é até a curiosidade, porque você poderia pensar que o Cruzeiro ou o Santos, que ainda podem até ser anunciados, inclusive, Sim. os escudinhos, inclusive, sinalizam que eles podem estar ali, se bem que o círculo do Cruzeiro Mas é porque ele falou que o Mineirão, vai ter jogo no Mineirão. É verdade, vai ter jogo no Mineirão. Poderia ser o patrocinador desses clubes também, né? Então, Sim. assim, mas assim, se entrou do Botafogo e vai entrar nesse do Santa, significa que já é algo a mais para essa nova temporada do Santa, que depois de 3 anos ali, na verdade até mais, né? Assim, esse período que o Santa ficou abaixo da terceira divisão e já vai ser um início de SAF. Esse jogo pode ser, talvez, o primeiro jogo Da era SAF. SAF, né? Então, Cássio, do programa Na passado... prática, né? Porque a burocracia talvez ainda demore um pouquinho, mas você entendeu. No programa passado, Cássio, quando a gente trouxe essa tela, só tínhamos os escudos confirmados do Botafogo, do Vélez e do América de Cali, tá? Agora, entraram os escudos do Olímpia, Do Paraguai. que era fácil também. Maior campeão Entraram os paraguai, mais fáceis de identificar, viu? O Olímpia. Maior campeão paraguaio e tricampeão da Libertadores. Isso. O Sporting Cristal do Peru. Vice-campeão da Libertadores em 97. E o Santa Cruz. E o Santa. E pela ordem, a ordem, se eu não me engano, até para colocar aqui, ela foi Botafogo, Vélez, América e a minha dúvida é se foi quem foi. O Sporting Cristal foi antes. E o Sporting Cristal, Olímpia e agora o Santa. O Santa foi o 6º time. São 20, ao todo, tem 23 escudos aqui. E como foi dito, por exemplo, tem alguns que a gente meio que já identifica, o Olympique de Marselha, talvez ali Fiorentina, enfim. A sinalização dos times estrangeiros que devem jogar. A gente já no programa passado, depois vocês procuram, tá? A gente fala preencheu a tela. Isso, e a gente fala mais da Vitória Cup. Esse aqui É. realmente foi focado no anúncio, na confirmação Aí tinha do Santa. Sevilha, tinha São Paulo, Santos, Fiorentina, aqui Estudiantes ou Racing, né? Tinha vários. Até o Fulham, a turma identificou aqui. Esse jogo acontecendo na pré-temporada, do meio do ano, onde vai ter a Copa do Mundo, mas os clubes... É porque no meio do ano seria um europeu, tá? Isso, Caso então. avance... Mas eu digo, mas jogo do Santa... Pô, seria... espetacular, tá? Mas eu prefiro tratar, Cássio, até pela entrevista de Vinícius, que são propostas na mesa, em 2 partes. Eu acho que o que está confirmado e o que a gente foca realmente é essa abertura da temporada de Santa Cruz, o início oficial da era SAF, a volta à terceira divisão, essa virada de chave na história recente do clube. Tem alguma chance, pelo início do calendário, porque o texto, ele... Pelo menos agora o texto oficial de fato, né, da publicação, ele fala, esse é o nosso agradecimento pelo todo o amor que vocês demonstraram nos últimos dias. Assim, porque a torcida de Santa Cruz recebeu muito bem essa possibilidade. E não para por aí, porque ele começa primeiro anunciando o patrocínio, né? Aí não para por aí. O mais querido vai disputar 2 amistosos da Vitória Cup. Ele não determina o tempo. Quem determina o tempo, e por isso que a gente está tratando dessa forma, foi o Vinícius Domingues nas entrevistas isso, que exatamente. deu. Né? Porque, para só deixar no ar se... Deve ter assinado o contrato já dos 2 jogos com o Santa. Isso. Tá? E aí ele vai tentar que o do segundo... Vai ter a Vitória Cup agora e durante a Copa do Mundo. O que eu não cravo... São 12 jogos. O que eu não cravo é que ele vai conseguir os europeus. Pode ser que em julho seja de novo um novo giro sul-americano, que é ótimo, tá? Porque os europeus não estão assinados, e ele deixou isso claro. E para mim desmontou um pouquinho essa certeza, justamente quando ele explicou o processo Santa Cruz. O escudinho do Santa era um desses aqui. Estava na segunda linha, né? E ele deixou claro que era um clube que ele negociava. E ele também disse que mandou proposta para vários clubes que estão com propostas nas mãos, inclusive clubes que não estão aqui, pelo formato, como por exemplo o Futebol Clube do Porto. Tá? O Futebol Clube do Porto não é só o círculo, né? Caramba, o Santa já enfrentou tanto. Teve Santa e Porto, acho que 95, torneio da amizade, que aí também Santa, Náutico e Sport participaram. Na semifinal foi Santa e Náutico, o Santa eliminou o Náutico e o Porto eliminou o Sport, e na final
Eu acho que o Porto ganhou nos pênaltis. E pegou o Porto também em um daqueles torneios do Vietnã. O segundo, o de 2004. O Porto foi o campeão. Perfeito, Cássio. Eu estava até procurando aqui, tá? Porque eu acho que na primeira reportagem ele chega a sinalizar que a intenção era que o Santa Cruz enfrentasse um argentino agora e um espanhol no meio do ano. Tá? Ele até já sinalizou os países. Aqui seria o Vélez. Se ele cumprir aí Dos que saíram até agora, essa né? primeira organização, seria o Santa Cruz contra o Vélez. Ele chegou a. Eu cheguei a ler esse texto, que seria um Brasil-Argentina para janeiro e um Brasil-Espanha para o meio do ano, tá? É exatamente aqui, ó. As partidas do Santa Cruz devem acontecer em Essa janeiro. entrevista foi. Essa aqui eu tô lendo ao Diário de Pernambuco, Certo. tá? Mas eu cheguei a ler no geral, acho que foram entrevistas gerais que ele deu. As partidas do Santa devem acontecer em janeiro contra a equipe argentina e em junho contra contra o clube espanhol, tá? Massa. Então é isso. Isso Vitória Cup. Essa informação já vai pro blog. Tem pós-jogo? Olha, se for campeão, acho que vale. Não, é igual aniversário de Cauê. Exatamente. Se não vencer, aí Arthur vai dizer, não, Não, hoje veja, se não vencer, aí Arthur acorda cedo da manhã, o voo é daqui a pouco, mas, pô, se ganhar, dá acho que demais. tem pós-jogo. Perdendo, ganhando ou empatando. Se empatar é pênalti, né? Olha o troféu, tá, Cássio? A gente tem aqui, ó, o troféuzinho nas mãos. É muito grande o troféu. Do Defensa e Nesse momento Justiça. ele tá um pouco diferente do logo, né? Tá um pouco diferente. Ele, na verdade, é esticado em relação ao É. logo, né? Tá. Mas E vale, aqui, viu? aqui são imagens, tá? Que vocês estão vendo aqui na tela, são imagens da Vitória Cup de 2025. É porque às vezes, quando começa a terminar o ano, a gente começa a tratar como temporada passada. E ela foi no intervalo da Copa do Mundo de clubes. Exatamente. A gente teve Desportiva Vitória, do Espírito do Santo. Ferroviária. Desportiva Ferroviária, do Espírito Desportiva Vitória aqui. Desportiva Ferroviária do Espírito Santo contra o Benfield, tá? A gente teve Cruzeiro e Defensa e Justiça, tá? E os jogos foram justamente nos estádios, o Engenheiro Araripe, que é da Desportiva, e o Kleber Andrade, lá em Cariacica, que é esse que tem a colorido aqui Isso. atrás. E aí Neymar chegou e ele conseguiu trazer Neymar para o amistoso. Pronto, não tá, pode ver que a cartela tá ali. Era sem Neymar. Aí na hora que o amistoso é confirmado, já mete o símbolo. Vitória Aqui Club. você pode ver também, era o Estudiantes de La Plata e aí mudou para o Benfield por conta de algo do calendário argentino. Não foi que o clube desistiu, foi só um choque de datas. Com a Supercopa. Está explicado aqui. Com a Supercopa da Argentina. Mas não, detalhe, poderia ter, de repente, o cara não vem e aí fica um buraco, mas conseguiu negociar rápido e trouxe uma equipe argentina. Trouxe Ou seja, o torneio existiu, o torneio aconteceu, o torneio... O Santa não joga um jogo internacional desde 2016. Desde os Alguires. Não, o último foi, pelo contrário, depois que tirou o esporte, contra o... sim, claro, a Sul-Americana, claro. Na oitavas de final da Sul-Americana. E o último amistoso foi Zalguires. Eu tenho uma lembrança, Cássio, pessoal muito clara de Santa Cruz e Independente, que o jogo da volta aconteceu na noite em que eu fiz aqueles exames do sono, que o cara fica cheio de fios assim. Caramba, sabe? Nunca fiz, não. E eu me lembro que eu já tava com todos os fios assim, assistindo esse jogo. Exatamente, que é o jogo que ele fala da entrevista, quando o Santa ganha, perde, quando perde, perde. E eu me lembro muito, porque foi uma buscada do Santa, né? Mas aí tinha o gol qualificado. Hoje, esse jogo teria ido para os pênaltis. Isso. E eu me lembro bastante disso, que eu tava todo cheio de fio em casa assistindo essa partida. Zalguires foi que ano? 2015. 2015, Taça um ano Chico antes, Sainz. Né? Isso. E aí, por exemplo, antes tem o Vinal Steel, que é o de 2003, no Vietnã. Aí tem o de 2004, que se eu não me engano é Copa Agribank, alguma coisa assim. O nome lá do segundo torneio. Estou falando de torneios amistosos. Aí você volta e o outro que eu me lembro é o que eu já falei aqui, que é o Torneio da Amizade, que foi no Recife com o Porto de Portugal. Esse aí eu lembro. Que até Manuel lembrou, que Mourinho parece que era o assistente técnico do Porto naquele jogo. Cara, diga aí. E detalhe que ele talvez tenha gostado do Recife quando veio ali, que de vez em quando ele volta, né? De vez em sempre, assim. De vez em sempre, né? Ele vive... Já recebeu a proposta do Ibis, pô? Ele vive ali em Muro Alto, tá? Tirando férias. É isso, tá? Então, em janeiro tem Vitória Cup. Tem tela? Tem tele, confirmado. Tá, pós-jogo aí. Tem tela. Não sei se Arthur vai estar presente, quem vai estar presente ano que vem, mas o Teller
Tá confirmado, tá? Os jogos da primeira edição passaram no Gold. Sim. Os de 26, eles estão em Em negociação. aberto. Estão em aberto, mas Casé TV, veja, Grupo Globo. Ele joga, veja só. vai passar. Vinícius Domingues, ele joga todas as cartas na mesa. Ele joga todas as cartas na mesa. Ele aqui, veja só. Mas aí o Gold pegou uma carta dessas. O escudinho aqui é do Barcelona. Pô. Então o homem joga as cartas na mesa. Tá? Carta na mesa, o homem joga. Na entrevista que ele deu, ele fez proposta ao Bayern de Munique, ele mesmo proposta o homem faz. Tá? Então, mas vai ter uma negociação, né, boa de transmissão. Olympique de Marseille ali. Não garantido, né? Deve ter tido proposta na mesa. Então é isso. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para que você tenha acesso a vídeos como esse, recebendo mensagens no seu celular, avisando. Se você conheceu a gente de forma aleatória, se o algoritmo do YouTube te trouxe até aqui, o algoritmo fez a parte dele. Mas sabe por que o algoritmo trouxe o vídeo até você? Porque pessoas com um perfil parecido com o seu seguem o 45 minutos. É assim que os canais multiplicam sua rede de audiência, seu alcance. E o 45 minutos, desde que foi criado em 2014, nasceu como um projeto independente, continua como um projeto independente, não temos nenhum veículo grande de comunicação com a gente, é tudo passo a passo, pessoa a pessoa, indicação a indicação, like a like, tá? Comentário a comentário, de inscrição em inscrição, uma a uma, tá? Já somos mais de 100 mil, inclusive estamos com a plaquinha aqui. Chegou hoje, por isso que ela tá aqui, tá? É igual a brinquedo novo, né, Cássio? Não vai dar pra passar o resto da vida aí, não, né? Não, vai passar mais um tempinho, ela passa. Ficou bem, até porque ela ficou muito bem. Parece que já fazia parte aqui É bonitinha. do É bonitinha. do nosso cenário, tá? Então é isso. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.